Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Esquenta do Dama Brasil Summit 2025, que é o nosso evento, o evento do Dama Brasil, do capítulo brasileiro do Dama International, que vai acontecer em outubro agora, em novembro, desculpa, corrigindo, novembro em São Paulo. E estamos fazendo esses encontros toda quinta-feira até o grande dia, para já dar um esquenta no tema que será relacionado a todo o universo de dados, tá bom? No final do evento, o encontro de hoje, eu falo um pouquinho mais sobre o evento em si. Agora é hora de conhecimento, é hora de bate-papo. E para conduzir, para rodar esse bate-papo hoje, quero chamar aqui no palco, vamos lá, Luiz Sérgio. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Wagner. Tudo bom? Tranquilo? Maravilha. Vamos lá chamar os demais, hein? Salvatore Santoro, Sérgio Silva e Boa Manuel noite. Dutra. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. Tá? Boa noite, é um prazer novamente estar aqui com vocês, juntos do Dama Brasil e também do nosso convidado especial, o Luiz, da OS, que vai estar com a gente, patrocinando o evento, e estará com o stand lá, né, Luiz? Com certeza, estaremos lá com stand, com palestra, falando do tema aí da governança, especificamente Que do ótimo. setor público, né? Maravilha. Antes de a gente começar, vamos lá na apresentação. Fala um pouquinho pra gente. Quem é o Luiz Sérgio? Bom, o Luiz é uma pessoa com uns 30 anos de experiência aí nessa área de TI, de um modo geral, mas com bastante experiência também na área de dados, né? Eu brinco até que eu tenho no meu currículo uma coisa louvável, que é ter atendido o Manuel como cliente, né? Então, o Manuel não pode negar que eu atendi a ele na época que ele era gerente de banco de dados, ainda, muitos anos atrás. Então, a gente se conhece há bastante tempo, também o próprio Santoro também a gente conhece, nos conhecemos de longa data, né? Eu fiz uma carreira tipicamente técnica e depois caminhei mais para essa área de comercial e mais voltado para a área de dados, né? Nos últimos 20 anos, praticamente, dedicados ao tema de dados, né? Começando lá nos BIs, nos analytics da vida, depois nos Big Data e gradualmente indo aí para as soluções de Big Data em nuvem, né? E mais recentemente, eu diria nos últimos 6, 7 anos, mais mergulhado no tema de gerenciamento de dados, tá bom? Maravilha, Luiz. E Salvatore. Meu amigo Wagner, você não pode fazer isso, cara. São aí uns quase 50 anos aí de estrada, desenvolvedor por natureza, né? Ainda peguei aqueles trogloditas dos mainframes e fui operador também de computador, ou seja, fiz de tudo, né? E se vou falar do Manuel aí, nós aí nos cruzamos ali pela Mesbla algum tempo atrás, né? Quando existia. Né? Luiz também. Eu fui o responsável, eu levei ele, né? E Luiz também, né? E eu levei ele para a MGN na época e depois para Losango e foi para a HSBC. Então, é muito chato, rapaz. A nossa idade aí está condenando. Não pode, não. E estou na área aí com eles, até uma satisfação, depois de conhecer o Manuel, me chamou aí para essa parte de dados, que era uma área que eu tinha muito afeto, principalmente com qualidade. Como desenvolvedor, você implanta sistemas, né? E dados sem qualidade é aquela coisa, né? Não dá para trabalhar. E na IA, então, que a gente vai conversar hoje, socorro, meu Deus, mas vamos em frente. É por aí, gente. Fala, Fantástico. Sérgio. Vamos lá. Sérgio Silva. Boa noite a todos. Eu não vou falar a idade, mas eu vou falar o filme. Vou falar o filme que me inspirou. Eu conheço você, Sérgio. Eu estou passado. Olha que o passado que me inspirou na profissão, né, e pelo amor que eu tenho pela tecnologia, né? Star Wars, Jogos de Guerra. Uau! Que vergonha! E sim, pessoal, eu já programei cartão perfurado. Eu não falei isso, cara, pelo amor de Deus. E fizemos programa em folha de codificação, né, Sérgio? Que coisa horrível, hein? E depois fomos para a perfuradora, né? Não fale isso não, cara. Essa lembrança é horrível. Só tem Jurássico aqui. E de governança de dados, eu estou nessa área desde 2012, né? Foi quando eu conheci o
Costano, ex-presidente do Dama, já falecido, e o Manel também, Exatamente. na época, e desde então estamos juntos. Cara, você vê que o grupo aí é bastante velho, é Meu tudo Deus. Jurássico, e é tudo Jurássico aqui. Se botar aqui, parece, se botar todo mundo aqui somar a idade de todo mundo profissional, e a idade realmente, cara, vai passar e de milênio. Maravilha, Manel. Vamos lá, Manel, sua vez. Vamos lá, Manuel Dutra, vamos lá. Eu estou presidindo esse grupo como é que é? Eu diria você que é o Exército de Brancaleone, que a gente tem. O Exército de Brancaleone aí que a gente tem, né? Mais o Gabriel, o Leandro e o Beck são o Exército de Brancaleone. A gente está trabalhando juntos aí, e eu trabalho pelo que o Sérgio falou, veio o Luiz Sérgio falando, aí o Luiz falou, quer dizer, esse tempo que ele falou aí era 1990, né? Então, para você ver, quando a gente trabalhava com dados e de alguma forma. E aí, recentemente, quer dizer, mais para 2003, eu comecei a trabalhar com governança, para 2006, entrar na área de governança, gerenciando a governança dentro do HSBC, e desde lá fui embora e trabalho com isso. Então, é meu vício, é a minha vida, né, trabalhar com isso, tá? Pouco Então, tempo, não né? sei, Pouquinho tempo, né? pouquinho Bicharia. tempo. Não sei, a gente não sabe fazer outra coisa, né, Sérgio? Você sabe fazer isso. Se faz, então a gente deve fazer direitinho, porque a gente está fazendo até agora, senão já tinha expulsado a gente, né? É verdade. Vamos lá, então. Maravilha, excelente. Gente, é o seguinte, hoje eu trouxe um tema bem bacana aqui para a gente poder bater um papo, né? Big Data e IA no setor público. O que já é realidade, o que não é realidade. E assim, eu queria colocar a primeira pergunta, o seguinte, quando falamos em Big Data e IA no setor público, estamos falando de realidade ou de um futuro que ainda está em construção? Luiz, por favor. Bom, vamos lá, né? Eu acho que são dois temas importantíssimos, né? Especificamente no setor público. Eu acho que quando a gente fala de Big Data, a gente já tem boas realidades no setor público, muito boas realidades. Apesar de eu ainda ser um pouco crítico, né, em questões principalmente de diversidade dos dados, né? O setor público tem muito dado sobre os cidadãos e as regiões, e as pessoas, e cada órgão, e cada empresa, então tem uma quantidade de informação infinita, né? Informação desde informações geográficas, informações econômicas, informações pessoais, mas é muito difícil você ter um Big Data com uma abrangência, né, de temas, de assuntos muito grande, porque existe muita dificuldade também de compartilhar dados dentro do setor público, né? Então, já existem bons projetos, boas implementações de Big Data, mas quando a gente já fala de IA, eu já tenho, vamos dizer que nós estamos patinando como todo o mercado, né? Na verdade, de um modo geral, o setor público não está diferente do setor privado nesse aspecto, tem muitos projetos, alguns sem direção ainda muito definida. Eu acho que o grande problema que se tem, tanto no setor privado quanto no setor público, é a falta de direção dos projetos de IA. Então, eles começam como uma experiência da área técnica de tentar resolver uma situação específica de negócio com o uso de alguma tecnologia que alguém ouviu dizer que parece que resolvia aquilo ali. Então, é uma coisa um pouco, muito mais de experiência do que um projeto real, estruturado, de começo, meio e fim, e de objetivos claros a serem alcançados, tá? Então, acho que esses dois temas eu separaria mais ou menos com essas duas avaliações, vamos dizer assim, especificamente no setor público. Eu noto, Luiz, que a gente tem visto bastante o setor público, tem feito algumas palestras para o setor público em relação a isso, que existe uma vontade muito grande
do setor público de fazer a coisa certa. Isso é fato. O setor público tem hoje um órgão centralizado de governança de dados, está tentando fazer uma política de governança de dados, né, que sirva para todo mundo. Mas a grande sacada ainda é que, quando você fala em governança de dados, tem uma maturidade razoável do ponto de vista de iniciativas, né? Mas a gente ainda volta com um ponto que eu queria ouvir aí, eu queria ouvir o Serginho sobre isso, sobre a questão de estratégia, que ele sempre fala sobre uma questão da estratégia, de IA, a estratégia da empresa, o que vai fazer com isso, quer dizer, isso no setor público fica prejudicado, né? Porque é uma mudança, às vezes é uma mudança constante de direção e dificulta você ter uma estratégia. O que você acha, o Sérgio, dessa questão a gente é sabedor que necessita de uma estratégia, né, tanto em dados como em IA para trabalhar. O que você acha? Você disse bem, né? Só voltando um pouquinho, Big Data no setor público ele é necessidade, né? Porque o governo, né? E aí falando de governos, né? Tanto municipal como estadual como federal, ele é o maior detentor de dados, né? Sobre o cidadão brasileiro do que qualquer outra instituição privada. Então daí vai a necessidade, né? Só que ver o dado, né, como um ativo estratégico, né, a gente tem que descolar o dado, né, das políticas de governo, né, e atrelar o dado à política de Estado, né? E o governo está com uma iniciativa, o governo atual está com uma iniciativa muito boa com relação a isso, que é a abordagem que ele está dando, que é a soberania dos dados, né? Onde eles querem elevar o dado a um ativo estratégico vinculado ao Estado, né? É uma iniciativa tímida ainda, né? Mas já temos, né? Já conseguimos ver ganhos, né? Recentemente foi criado o Cadastro Nacional, né? De dados, né? Há uma iniciativa de governança de dados no governo federal em âmbito de se elevar o tratamento de dados a uma estratégia de Estado, né? Se vai dar certo ou não, né, o tempo vai dizer, mas eu acho louvável, né? Eu já acho louvável o governo ter esse tipo de abordagem, tá? Uma coisa que eu entendo que vai contribuir para que a estratégia de dados saia do âmbito de mandatos de governo e fique no âmbito de estratégia de Estado, né, é o fato da NPD, né, que era a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi elevada agora ao status de Agência Nacional de Proteção de Dados, né, o que vai desvincular, né, a estrutura dela de governos instituídos politicamente, né? É obviamente que eles terão mandatos, os mandatos deles vão ser renovados, como é o mandato de qualquer político, mas a instituição, né, ela não vai ter, os pilares da instituição não vai estar baseado no governo do turno, mas sim no Estado brasileiro, né? E aí eu vejo com muito bons olhos essas iniciativas e tenho esperança de que isso seguirá dando fruto, né? Já está dando fruto e espero que siga dando fruto. Legal.
Apenas complementando aí, Sérgio, bem bacana aí tua posição. Nós participamos aí com o Manuel de várias iniciativas, né, na área aí do serviço público, e vemos que eles estão ávidos de ter informação, ávidos de conhecimento. Já tem pessoas, né, que veem a governança como a mola mestra ali para poder garimpar esses dados, tratar esses dados, ou seja, tem essa preocupação, não só no âmbito federal, como também nos estaduais, com várias palestras aí que o Manuel até deu e até participamos, né? Então é bem interessante ver como eles estão olhando e emergindo para esse tema de governança de dados, né? A nossa expectativa também, assim como a tua, Sérgio, e eu acho que é de todos, né, é que essas mudanças de governo não dê fragilidade para esse processo, né? Ao contrário, tendo a agência ali descolada, né, tendo programas, né, e aí começa a ter uma política, começa a ter uma estratégia, e se Deus quiser a gente segue num caminho também na área pública que pode ser similar à área privada, em que você toma uma estratégia e vai com aquele rumo e você não quebra ela a cada 4 anos. Só isso, gente. Legal. Vamos lá. Eu fico pensando sempre sobre a questão do dado e da questão da segurança, né? Eu queria entender, Luiz, como é que você enxerga essa questão da privacidade e da segurança de dados, tá? Em relação ao governo federal. Como é que ele está trabalhando com isso? Como é que ele está se ajustando com isso, né? Porque a interoperabilidade que o governo tem hoje, que é uma das plataformas dele, né, existe até uma política de interoperabilidade, pode tornar essa questão um pouco frágil na hora da implementação de uma política de privacidade, né? Essa troca de informação de um lado para o outro, essas coisas todas, esse acesso às bases de dados abertas que eles têm, e essas coisas todas. Isso eu queria saber mais ou menos o que você tem visto aí nas suas andanças pelos órgãos públicos aí. Você está mudo. Está mudo. Está no mudo. Tenho visto, Manuel, um avanço muito grande aí na maturidade, na realidade, do setor público de lidar com esse tema. A gente tem que perceber também que ao longo dos últimos anos, né, nós tivemos aí uma sucessão de leis e regulamentações que afetaram a questão de como tratar os dados, né? Desde políticas de dados abertos, desde lei de acesso à informação, né, passando pela questão da privacidade dos dados, passando por LGPD, né, passando por interoperabilidade, né? Então nós temos vários temas, né, permeando o tema de dados, né, e gerindo, né, de alguma maneira, regras de uso sobre os dados no setor público. No primeiro momento, parecia uma grande confusão, porque é natural, porque eram várias legislações que foram ocorrendo com determinada diferença de tempo entre uma e outra. Então, você começava a olhar e dizer, bom, esse dado ele é aberto, beleza, ele pode ser, mas ele agora, pela lei de proteção de dados, ele está protegido, determinados campos estão protegidos. Agora eu já tenho uma lei que me obriga, por exemplo, a publicar determinadas informações. Então, ao longo dos anos, o que acabou acontecendo foi uma maior maturidade, né, do setor público de lidar com esse tema, né? Porque o primeiro momento foi, na verdade, uma sucessão de leis difíceis de entender e difíceis de você se encaixar, saber se o teu dado, né, o dado que você tem em mãos, se ele é um dado aberto, se ele é um dado público, se ele é um dado protegido e como proteger esse dado. E eu vejo, na verdade, assim, hoje, muito mais maturidade, né, no setor para lidar com isso. E isso eu acho que a gente está conseguindo justamente avançar no tema da interoperabilidade dos dados, né, que não é um tema simples, tá? Não é um tema técnico, é muitas vezes um tema que envolve, inclusive, acordo entre órgãos públicos, né, justificativas do porquê eu preciso do dado de um determinado órgão em relação a outro órgão público, né, até mesmo estabelecer convênios formais para compartilhamento dessas informações. Então, não é um assunto simplesmente dizer, não, eu mando dado, mando metadados para aquele órgão público e ele me manda alguma coisa de volta. Não, na realidade, envolve uma negociação, né, envolve uma justificativa de necessidade
e autorização, e também, obviamente, a questão política, porque muitas vezes esses ministérios, esses órgãos, têm determinados partidos políticos que estão administrando naquele momento. Então, isso fala um pouquinho do que o Sérgio comentou, ou seja, quando as coisas passam a ser de Estado, né, e não de governo, porque quando é de governo você pode ter 2 ministérios querendo compartilhar dados e eles serem do mesmo partido e terem uma certa afinidade, mas podem ser 2 ministérios que tenham uma certa divergência política e, com isso, torne tudo mais complicado. Então, eu acho que esse ponto a gente avançou bastante para ter maturidade para que essa troca de informações e essa interoperabilidade de dados aconteça e acelere bastante. E as últimas iniciativas, né, de catálogo de dados, por exemplo, da CGU, né, e mesmo da parte de dados abertos da CGU, a plataforma, vão ajudar bastante a essa maior interoperabilidade de dados. Tá? Uhum. Sérgio, você tem feito bastante projetos aí para o governo, né? Eu sei que você tem algumas participações aí. Como é que você está vendo isso no dia a dia, no teu dia a dia na prática aí, né? Através da empresa que você opera lá. Como é que você vê isso? Então, a preocupação, né, em organizar os dados em primeiro lugar, né? Este ano está bem forte, né? E eu acho que dessa vez o governo está começando com bastante pé no chão, né? Tanto que o primeiro projeto, o grande projeto dele nessa questão foi criar um cadastro nacional, né, um catálogo nacional dos dados, para poder saber onde é que estão os dados, né? Isso é importante, né? E eu acho que o próximo projeto aí pode demorar um pouco, porque nós estamos falando de uma quantidade de dados gigantesca, é começar a trabalhar a qualidade em alguns nichos, em alguns segmentos, né? Porque a gente não pode esquecer também, né, que a gente está passando por uma reestruturação mundial, né, geopolítica, né? O tabuleiro, vamos dizer assim, o tabuleiro está mudando, né? Nós tínhamos basicamente 2 jogadores e agora nós temos um grupo de jogadores, né? E então é muito importante você cuidar da relação entre mercados, né? Porque a coisa não vai ser aquela globalização sem limites que estava havendo até pouco tempo, né? Agora vai ter relações bilaterais entre governos, vai ter relações entre grupos econômicos, assim por diante, né? E aí eu vou chamar a atenção para uma coisa que tem na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que, né, eu não sei quem teve contato com as 2 leis, a GDPR e a LGPD. A LGPD, a nossa lei, ela é muito mais evoluída do que a GDPR, tá? Tem coisas que a GDPR ainda está tateando para saber como é que resolve, e nós já resolvemos aqui. Vou dar 2 exemplos, tá? Base legal, né? A GDPR não tem base legal, ela tem as considerandas que dá direcionamento de possibilidades de tratar cenário. A gente já padronizou, né? Uma coisa que a gente derivou da GDPR e a gente aperfeiçoou são as BCRs, né? Que são as Binding Corporate Rules, que é o quê? Um grupo de cláusulas, padrões, que você pode adaptar conforme o seu contexto, para governar a comunicação entre matrizes e filiais em países diferentes. Essas BCRs também pode servir para pavimentar a comunicação entre mercados em acordos comerciais, por exemplo, o acordo do Mercosul com a Comunidade Europeia, né? Então, isso é uma questão que não foi devidamente explorada até hoje. Algumas empresas têm isso,
No governo, não tenho conhecimento de nenhum caso que foi implementado, mas agora, por esse novo contexto geopolítico que a gente está vivendo, essas BCRs têm que começar a ser exploradas a larga escala, e nós temos que aproveitar que nós temos uma solução que funciona. Né? Enquanto os outros países ainda vão pensar como é que eles vão resolver a questão, nós já temos uma solução devidamente documentada. Legal. O senhor falou um pouco sobre a questão da qualidade de dados. Eu queria ouvir dele, né, o que ele imagina hoje, o que ele tem visto aí sobre isso no governo, a falta de qualidade de dados, né? Algumas coisas que ele tem visto aí, que eu sei que ele tem algumas ações. E aí, o que você pode me dizer isso, sobre esse assunto? Manuel, o que acontece? Você tem, tá, como já foi bem dito aí, uma gigantesca quantidade de dados, tá, espalhados, distribuídos, né? E você normalizar tudo isso, ter esses conjuntos, tá, homogêneos para poder utilizar, trocar as informações é o grande desafio. Tá? Então você tem que ter, tá, de forma, tá, organizada, tá, uma governança e os princípios, né, e não só da qualidade, mas também de ética, né, de como a gente fazer, tá, e também de explicar para os servidores públicos, tá, qual o papel deles, né, como é que eles devem usar a IA, de que forma, tá, e como eles devem tratar esses dados, como devem organizá-los, né. Então eles têm, é um desafio muito grande, na minha opinião, porque são, como o Sérgio falou, você tem, ele é o maior detentor de dados que tem no próprio país, né? Então o volume é gigantesco. Tá? E vamos chamar assim, o interesse de cada setor, tá, tende para um lado, um de INSS, outro de Receita, o outro. Quando você junta tudo, né, você não teve desde a raiz isso organizado para esse tema, para a evolução tão brusca que a gente seguiu de um Big Data com IA que está chegando e que a gente sabe que é fundamental, principalmente em dados transacionais, a organização, a qualidade, tá, desses dados. Então, é muito por aí que é o desafio, tá, Manel? É a minha visão. Você tem razão, uma das coisas que eu ia colocar, porque é do nosso tempo isso, né? Isso. É a questão dos legados, né? Porque os legados. a gente tem visto, a gente vê, né? Os legados que de muito tempo, e o governo há muito tempo que não investe, né, em retirar esses legados, e rodam legados aí em várias plataformas antigas, muito antigas. A gente vê o próprio SUS, quando a gente olha o SUS como é tripartite, né? É uma questão interessante, né? O SUS a gente conheceu junto até as soluções do SUS, você lembra disso, com o Zé Carlos lá? Foi. E foi. aí, o que mais me, hein, Sérgio, e Luiz, o que mais me impressionou foi que tem soluções municipais eram feitas em Clipper ainda, para você ter uma ideia. É muito antigo. Base, Você lembra, recentemente, teve um caso de uma pessoa que foi se vacinar, o cidadão foi se vacinar, e o que ele descobriu no balcão? Que ele estava morto, que ele era um falecido. Pô, como? Você entendeu? Perceba a granularidade dentro de um contexto de milhões de brasileiros, aquele cidadão, em algum cadastro, foi assinalado como falecido. E a dificuldade que você tem do SUS, justamente por ser tripartite, é uma questão de investimentos municipais, de investimentos estaduais e investimentos federais, do ponto de vista de controle dessas informações, né? Controle desses dados e informações. E aí isso é um desafio federal enorme, um desafio muito grande, né? De como é que você vai trabalhar com isso, né? E aí usa a IA em cima disso, até porque é uma área complicada, né? Luiz, como é que você acha que isso vai... Para onde é que isso vai dar, Luiz? Manuel, é inevitável, né, antes de qualquer projeto de IA, se analisar efetivamente se tem qualidade nos dados para fazer o projeto, né? Ou seja, para você entender se aquela iniciativa é capaz de gerar o resultado, tendo em vista a qualidade dos dados que você possui. O que vocês comentaram sobre legado é uma coisa muito importante,
Mas o que eu penso sempre é o seguinte, aquela base de dados que está lá, ela foi construída ao longo do tempo em função de N aplicativos legados que existiram na história daquela instituição. E naquele momento, aqueles aplicativos tinham regras estabelecidas que eram compatíveis com o cenário daquele momento do Brasil. Daquele momento. Sim. A realidade atual, né? A realidade. Hoje um CPF, todo mundo nasce com CPF, mas há 50 anos atrás não era assim. Não. Antes, hoje você pode dizer que o CPF é único para cada nova pessoa que se cadastra, mas isso não era uma realidade de 50 anos atrás. Então, para você realmente fazer qualquer projeto desse tipo, né, qualquer iniciativa de inteligência artificial, você precisa de um profundo conhecimento sobre os dados, sobre as estruturas de dados, sim, mas também sobre a história, sobre a qualidade dos dados que você vai, vamos dizer assim, utilizar para essa tua iniciativa, né? Então, realmente, essa base é muito mais antiga do que os legados que existiram, de alguma maneira, porque foram vários legados ao longo do tempo, né? Então, já fiz projetos, por exemplo, em bancos públicos que tinham 1,5 milhão de correntistas sem CPF. Exatamente essa quantidade, para você ter uma ideia. E outra, né? É história, na verdade. São clientes históricos que tiveram lá atrás, que não tiveram CPF, tem um resíduo lá de dinheiro, e naquele momento da história não era necessário ele ter um CPF. Era um banco, vamos dizer assim, com uma conta social do banco, e isso é a realidade que você vai encontrar. Então, você tem que realmente conhecer com uma profundidade adequada para também não interpretar que tudo é problema também só de qualidade, tá? Porque assim... Não. E outra, né? A ausência, né? A ausência de uma visão estratégica de dado no setor público, que ela fica muito vinculada ao governo do turno, né? E impede que a gente veja problemas óbvios de organização. Eu vou dar um exemplo para você. Se o executivo, né, tem a Advocacia Geral da União, vocês concordam comigo que ele deveria ter um DPO geral da União para cuidar de questões de privacidade dos 212 milhões de brasileiros que tem no país? Será que se a República tivesse DPO geral da União, será que o escândalo do INSS teria acontecido? Vou colocar uma outra dúvida. Bela pergunta. Se a NPD já fosse uma agência e não uma autarquia, uma autoridade. E não uma autoridade até pouco tempo, será que o problema do INSS aconteceria? Eu digo que não, e eu vou dar um exemplo rápido aqui. E o que eu vou falar aqui é independente de partido político, independente de governo. Tá? A questão da revalidação dos dados dos aposentados, né? Quando chegou a MP, para que essa MP fosse... MP não, acho que foi o projeto de lei, para que ele fosse sancionado pelo presidente da época, que era o Bolsonaro. O Bolsonaro sancionou, né, com veto, né? E o veto era com a revalidação dos dados dos aposentados, tá? A oposição derrubou o veto com uma justificativa do ponto de vista legal, não estou falando de política até agora, legal, lícita, que a revalidação ia dificultar a fraude. A situação, numa abordagem política e revanchista, foi lá e derrubou o veto. Tá? E aí o revalida não foi feito. O que a NPD deveria ter feito? A NPD deveria ter notificado o presidente da República e
o partido do governo dizendo o seguinte: pessoal, isso aqui não era nem para estar sendo votado, se vai derrubar o veto ou não. Garantir a privacidade de dados do cidadão brasileiro é cláusula pétrea da Constituição. Não tem discussão, não tem veto. Vocês estão obrigados a colocar revalida. Sim, porque vocês são obrigados pela Constituição a garantir a privacidade do cidadão. A NPD não falou nada. O STF, que tem a função de garantir, né, que a Constituição seja válida, ainda mais quando é para nos proteger, também ficou quieto. E aconteceu o que vocês viram aí que aconteceu. Essa questão... Por que a NPD não falou nada? Gente, vamos, né, nos colocar no lugar da NPD. A NPD vai falar o quê se ela estava vinculada ao Ministério do Executivo? E também ela veio depois da lei, né, Sérgio? Quer dizer, é tudo ao contrário, né? Não, ela virou... Não, ela veio antes, só que ela se tornou uma agência a agência só depois. Exato. Mas ela não tinha autonomia para fazer. Não tinha. Tá? Mas quando você aprovou a lei lá atrás, ela só saiu meses depois, ela foi organizada. Uma coisa é estar no papel, outra coisa era ser constituída, ter os membros instituída. Depois que o Temer institucionalizou, demorou quase 2 anos para ser montado. Exatamente. Então, quer dizer, você tudo ao contrário, né? Eu solto a lei, eu faço a constituição do órgão que vai aplicar a lei e tenho tudo isso 2 anos depois? Fantástico. Quer dizer, essa morosidade do governo federal é que me faz, dos governos em si, do executivo como um todo, é que me faz ainda ter uma certa dúvida, que a gente hoje a gente tem a certeza, na verdade, você tem a certeza de que tem ilhas hoje já trabalhando, ilhas dentro do governo trabalhando essa questão. Mas, em compensação, você tem muita gente, muita coisa ainda que ainda foge ao elemento governo, quer dizer, ao elemento possível do braço do executivo, de tentar controlar tudo isso, né? A partir do momento que a gente tiver essa coisa bem institucionalizada, eu acho que bem organizada, e isso, a CGU, o TCU, a Secretaria de Governo Digital, né, o Ministério de Gestão e Inovação, pelo menos o que eu tenho visto, estão atuando razoavelmente bem sobre isso, né? Talvez tenha uma melhora, né? Mas o que mais me preocupa ainda é essa questão que o Sérgio colocou, que são os buracos que ficam aí a partir do momento que você não tem uma ação muito incisiva, né? Quer dizer, o poder ainda não é o poder de legislar sobre essa questão ainda está muito tênue, mesmo com a agência, tá? Até ela se estabelecer, se colocar dessa forma, alguma coisa ainda vai passar por debaixo da ponte aí, muita água vai passar por debaixo da ponte. A gente não tem muito o que pensar ainda nessa questão, não. Mas essa é a visão que eu tenho. Embora a gente tenha visto muito isso, e a gente tem visto muita movimentação dentro da área pública, em empresas, tanto no nível de Estado, no nível de município e no nível de federal, para implementar uma governança de dados. Vocês devem ter visto aí, eu queria ter a opinião de vocês, um fato interessante. A política que está aí em consulta pública, né? Política de governança de dados da polícia pública, da política de governança de dados que está em consulta pública, ela tem um artigo ali que ela diz que é necessária a implantação de um CDO para cada órgão em 120 dias depois que a política for estabelecida. Como é que vocês acham que isso vai acontecer? Luiz, o que você acha, Luiz? Como é que isso vai se dar dentro do governo?
Manuel, eu acho que a intenção é muito boa, como sempre, né? Mas eu acho que, obviamente, ela é muito mais provocativa, né, do que, obviamente, ela é possível de ser alcançada nesse prazo que está sendo dito. Mas eu acho como uma iniciativa muito interessante. A questão principal é que a gente sabe que no setor público, para você criar um cargo, leva tempo, para você fazer a descrição daquele cargo, daquela função, as responsabilidades disso leva tempo e tem um trâmite formal para isso acontecer, né? É diferente do setor privado, em que você, por exemplo, para criar uma função dessa dentro de uma empresa privada, basta uma diretoria executiva tomar uma decisão que o cargo vai ser criado muito rapidamente, vai ser nomeado alguém e vai ser atribuído as responsabilidades. Você atribuir isso no setor público leva um processo muito mais complexo em termos de negociação e especificação técnica da função, né? Qual é o nível da função, qual é a remuneração, qual é o plano de carreira daquela função, daquele cargo e assim por diante. Então, não é tão simples, né, como é no setor privado, né? E não é tão Mas como trivial. provocação, eu gosto, E não, no setor privado é tão simples assim, né, Luiz? A verdade é essa, né? Porque o pessoal acha, eles têm uma ilusão, né? Eu lembro bem disso na carreira técnica, o Manel vai lembrar também. Na minha época, o pessoal achava que tinha faculdade de DBA. O cara fazia um cursinho, né, uma Abraço Software da vida, ou qualquer outra coisa, fazia o cursinho, fazia o teste e ia lá para a empresa e começava a ser DBA. Não, gente. O DBA é o cara que ele já passou pelo desenvolvimento, né? Muitas vezes ele vem da administração de rede, ele já foi um administrador de sistema, de dados, né? É a mesma coisa, vamos pegar o DPO. Não vou nem falar do CDO ainda, pegar o DPO. Eu fiz um cursinho no escritório de advocacia XPTO, sou DPO. Não, gente, você, para ser DPO, você tem que ser um executivo. O que é ser um executivo? Você tem que conhecer o modelo de negócio da tua empresa, os dados principais que subsidiam os principais processos de negócio da sua empresa, e você tem que conhecer as ofertas de produtos e serviços da sua empresa. Porque o que eu vejo hoje? Eu vejo DPO sentado numa cadeira falando assim, dados pessoais não pode usar. É fácil fazer isso, qualquer um faz. Não é esse o trabalho de DPO. O trabalho de DPO é o seguinte, o cara de marketing chega e fala assim, vou desenhar um produto ou um serviço novo para a empresa. Aí o DPO fala assim, tá, e o que você precisa? Eu vou precisar de dados pessoais. Que dados? Vou precisar de nome, endereço e nome da mãe do cara. Aí o DPO fala assim, tá bom. O que você vai ofertar para o público? E para ofertar para o público, você precisa do nome, endereço dele e da mãe dele, e o nome da mãe dele. O nome e o endereço eu vou para eu poder mandar, né, o produto. Tá bom. E o nome da mãe? O nome da mãe é para eu vender para banco para atualizar a base de PIS/PASEP. O cara fala assim: não, isso não é oferta do teu produto. Você está querendo monetizar, você está querendo enganar o cidadão, pegar o dado dele sem consentimento dele para vender e monetizar para você em cima do dado do cidadão. Você está enganando o cidadão. Você não pode fazer isso. Esse é o trabalho do DPO. E eu não vejo, vejo muito pouco DPO fazendo isso. Uhum. Outra coisa, vamos para o CDO. CDO, gente, não é diretor de engenharia de dados, não é diretor de arquitetura de dados, ele é um executivo de dados. O que é o executivo de dados? Quando o CEO recebe uma determinação
ou um aval para aquisição de uma empresa, que é o crescimento via aquisição, o CDO tem que ser o primeiro cara a ser informado. O CEO tem que chegar para ele e falar assim, estou comprando uma empresa aí, tá? É uma aquisição porque no portfólio dessa empresa tem um produto que nos interessa. Exatamente. E eu quero saber de você, fora esse produto que nos interessa, o que mais tem no modelo de dados dessa empresa que está vindo para nós que pode fazer sinergia para poder amplificar o nosso portfólio de produtos e serviços. O DPO é o cara que tem que responder isso. O cara que consegue responder isso é um DPO. O cara que não é um DPO, é um CDO. O cara que não consegue responder isso, fica preocupado com pipeline, com não sei o quê, ele é um office boy de dados. Ele não é um executivo de dados. Excelente, Sérgio. Desculpa a franqueza, mas... Não, Sérgio, é fantástico isso. Essa discussão é para isso mesmo, né? Wagner, fale alguma coisa aí, diga. Não, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que a Adriana Moutinho fez. Vocês já falaram muito sobre isso aqui, mas qual é o objetivo principal do governo com o uso da IA? E quais são as áreas prioritárias? Saúde, meio ambiente, educação? Alguém gostaria de responder? Luiz é o cara que está mais por dentro disso. Ele está por dentro. Na realidade, você tem iniciativas hoje, né, praticamente em todos os principais ministérios acontecendo, né? Então, tem na área de saúde, sim, né? Tem na área de receita, como sempre, né? O governo muito interessado em otimizar a receita, né? Então, na área da Receita Federal. Obviamente, também você tem iniciativas dessa na área de segurança pública, né? E também na área de justiça. Eu acho que os órgãos principais que hoje têm investido, né, no tema de Big Data e inteligência artificial estão voltados para essas áreas que são as prioridades do governo de um modo geral, tá? Então, estamos falando aí de saúde, de segurança pública, de justiça, né, e obviamente, arrecadação. Acho que são os principais órgãos que têm aprofundado nisso. Além disso, obviamente, todos os demais órgãos de governo têm tido algum tipo de iniciativa, né? O problema todo de novo, para quê? Né? Qual é a minha prioridade? Então, quando você chega num órgão, depende muitas vezes da área de TI fazer uma iniciativa de implementar algum projeto embrionário, um projeto piloto, usando inteligência artificial para poder dizer que está utilizando inteligência artificial, porque é uma propaganda fazer isso, mas nem sempre é na função principal, com objetivo, com retorno claro, e, obviamente, alinhado com a estratégia de atendimento do órgão, que é diferente, muito diferente do setor privado, né? O setor privado é simples, você quer reduzir custo ou melhorar a receita, né? E a terceira alternativa é reter cliente. Então, normalmente gira nesses 3 pilares quando a gente fala do setor privado. No setor público, são métricas que não são tão compatíveis, tão simples como essas, né? Você tem lá nível de satisfação do cidadão. Muitas vezes é você criar uma forma de atendimento, né, que evite fraude, que evite que melhore a arrecadação e coisas do gênero, tá? Então, o que me questiono muito é muito mais que tipo de projeto, por que se escolheu aquele projeto para aquela iniciativa, porque muitas vezes isso está saindo de dentro de uma área muito técnica e muito pouco de negócio. Sai de dentro de áreas de tecnologia e não dentro da área de negócio. Aí muitas pessoas falam, poxa, mas a área de negócio muito no governo, no setor público, de modo geral, é muito politizada. É fato, né? Isso é uma das perguntas e das coisas que mais se pergunta tá bom, como lidar com isso, tendo em vista que os níveis gerenciais e os níveis executivos são, muitas vezes, políticos, e, obviamente, que o nível de conhecimento e de visão sobre um tema desse é muito limitado, né? Sim. Então, realmente, essa parte é que é mais difícil de gastar bem, gastar na direção certa, tendo em vista que você tem gestões acima de você que nem sempre vão estar lá daqui a 3, 4 anos, nem falo 4 anos, né? Algumas pessoas citaram 4 anos, normalmente não chega em 4 anos uma pessoa, né, que entre num nível
gerencial e de executivo no setor público nem sempre vai durar esses 4 anos de governo. Tá? Maravilha. É assim, tem vários comentários aqui, vamos responder as perguntas aqui da turma. Primeiro tem um comentário do Pedro Marçal, né? Boa noite, SUS, governo, infelizmente não tem interesse em controle, pois cada controle dificulta os desvios. Isso aí é uma coisa que a gente sabe disso, né? E o seguinte, o Jaéder, grande Jaéder, maravilha, meu amigo, nos encontraremos lá em São Paulo, dia 12, hein? Gostaria que comentassem um pouco mais sobre os principais desafios, na visão de vocês, para a adoção da gestão e governança de dados nas organizações públicas e privadas. Eu vou tentar falar um pouco, depois eu vou complementar com algumas coisas. Eu acho que eu penso que a gente tem essa dificuldade, né, porque eu fui funcionário público durante 10 anos. Eu trabalhei no SERPRO durante 10 anos. Então, eu tenho alguma vivência já de SERPRO, né, no início da minha carreira, que pode foi uma grande escola. Ele foi, para mim, uma grande escola, né? Mas também a gente conseguiu ver algumas distorções em relação a isso aí. Embora fosse, a gente tinha, eu sempre dizia que a gente tinha, naquela época, né, eu comecei em 78, depois saí em 88, tecnologia de ponta e salário em cima de mercado. Eu sempre dizia isso, na verdade, tá? E foi aí que eu comecei a dar sentido para dados, aquela coisa toda. Eu comecei fui DBA, aquela coisa toda, né? AD, DBA, aquela coisa toda. Me formei lá. Foi a minha grande escola. Com o advento da governança de dados, que eu vejo é uma derivação de uma necessidade de gestão de um grande volume de dados, né? Que você passou de um tempo para cá ter uma quantidade de dados de forma exponencial, de forma, por exemplo, como é que você vai, eu sempre digo isso, né? Como é que você vai controlar, fazer uma administração de dados de um ERP do tipo um SAP, né? Que você tem trocentas milhões de tabelas, trocentos milhões de dados, trocentos milhões de definições, né, parametrizadas e o cacete. Fica difícil. Então, você elevou o nível disso porque você tem um monte de informações e difusas dentro de uma série de situações. A governança veio para dar um pouco de sentido nisso aí. Mas ainda ela é ainda muito, como é que eu vou dizer? Muito assim, quem mexeu no meu queijo, né? Dentro de alguns órgãos de governo. Outros não, outros já sentem a necessidade, porque que vem que o trem já está vindo. Se ele não pegar, não apiar nesse trem aí, meu filho, ele vai ficar para trás. Então, a governança e a gestão de dados, o maior desafio é a cultura que você tem desse. Primeiro, quem mexeu no meu queijo é saber que agora você não tem, o dado não é mais seu, não é mais da TI, não é mais de ninguém, o dado é um ativo da empresa e ele precisa ser gerenciado da forma como um ativo, né? E segundo, né, do meu ponto de vista, é que ele tenha uma capacidade dessa mesma cultura entender que quem vai usar o dado, que a TI, que a tecnologia, na verdade, é nada mais do que um cartório, né? Ela vai somente dar veracidade àqueles dados e o resto é feito pelas áreas de interesse e as áreas de negócio ou as áreas consumidoras de dados. Então, esse é o desempenho. E, para isso, você precisa ter uma governança, você precisa saber ter qualidade, e aí volta aquele mesmo tema que nós voltamos, que é a parte toda de qualidade, de segurança, de metadados, aquelas coisas todas que você precisa ter implementadas. Por isso que esse é o maior desafio, né? As empresas entenderem culturalmente que isso é bom para eles. Eu creio, Luiz, que eu estava comentando pensando sobre isso, que o CDO, desse negócio dos 120 dias do CDO, vai trazer
vai trazer um rebuliço tão grande, porque ele vai ser o responsável em tentar fazer com que essa função aconteça, porque essa governança seja implementada. Porque, com certeza, a governança vai ficar debaixo dele. Com certeza vai ficar debaixo dele ou com ele opinando sobre isso. Então, vai dar uma alavancada muito grande. Algumas barreiras serão derrubadas. Com certeza serão derrubadas. O CDO vai fazer, pelo menos, acontecer isso. Em contrapartida, como nós sabemos, será que o CDO vai ser o melhor cara ou vai ser um ser político outra vez? Um cargo político que será ocupado por alguém? Entendeu, Sérgio? Então, a gente tem essa dúvida também. Tá? Quer dizer, é aquele negócio, né? Vou botar lá só para poder dizer que botei lá um cara político apadrinhado específico sem o menor interesse em fazer desenvolver a questão como um todo. Essa é a minha visão. São os maiores desafios, mas eu acho que eu levo fé, entendeu? Para mim, essa política, né, de governança de dados que eles querem fazer, para mim tinha que funcionar muito parecido com o que funciona o SUS. Tinha que ser uma política tripartite também, porque o cidadão, eu não moro no governo federal. Eu também não moro no estado de São Paulo. Eu moro no município. Então, para que precisa ter uma estrutura gigantesca para captar os meus dados no município, no estado e na federação? Na verdade, eu deveria ter o quê? Deveria ter uma estrutura de armazenamento federado em âmbito do governo federal, né? Poder de processamento centralizado a nível de estado e as interfaces com o cidadão tem que estar no município. Uhum. Ficaria muito mais eficiente e muito mais barato do que se gasta hoje. Mas é história, né? Eu quero comprar uma estrutura gigantesca porque, né, rola dinheiro, eu levo medo. Isso cria estilos. Sérgio, informação é poder. Informação é poder. Né? A gente sabe disso. Era exatamente isso que eu ia falar. São silos, tá, totalmente apartados, e os CDOs vão brigar bastante para tentar derrubar, se colocarem realmente CDOs, né? E outra coisa, eu, no lugar do governo, eu não investi. Eu entendo que CDO é importante, tá? Mas o CDO, para mim, é um passo 2. O passo 1 seria o seguinte: criar a função de agentes de governança de dados. O que esses agentes vão fazer? Eles vão utilizar o conhecimento que eles têm, que pode até ser 50% de conhecimento acadêmico, 50% de conhecimento prático, para fazer o quê? Para ser um facilitador da transformação digital dentro dos órgãos do governo. Para ser um agente para promover o alinhamento da tecnologia com o alinhamento da missão da autarquia dentro do governo. E para ser um promotor da inteligência artificial e da inovação tecnológica dentro da área. Depois que esses agentes fizessem esse trabalho inicial de evangelização, aí sim valeria a pena se pensar no CDO. Não agora, como eles estão fazendo. Isso aí, para mim, é uma máquina instantânea de gerar emprego. Legal. Para mim, não vai resolver nada. Beleza. Vamos lá. Wagner, mais alguma pergunta aí, doutor? E tem mais perguntas. Vamos fazer a última pergunta aqui. Vamos lá. Infelizmente, não vai dar para fazer todas, tá, gente? Isso. Para a gente respeitar o nosso tempo. Foi o seguinte aqui, o Pedro Marçal, ele colocou, o CIA funciona em Clipper até hoje, e todos os estados são obrigados a utilizar para fazer os pagamentos aos prestadores pelos serviços prestados ao SUS. Vocês conhecem algum movimento do Ministério?
para fornecer um sistema web? Luiz, com você. Essa é tua. Não conheço nesse nível de detalhe, Pedro, infelizmente. Posso tentar me informar e te responder depois, mas eu não conheço nenhum projeto específico que tenha planejamento de substituição do CIA da forma como ele funciona hoje, tá? O CIA é daquele exemplo que eu falei do Clipper, que está no município, né? Ele tá no município, porque ele lança horas de... Ele faz uma série de coisas. Em cada hospital, tem um hospitalzinho, tem um hospital que é da rede, que é do SUS, né? Que da federação. Está lá no meio de Nova Friburgo, por exemplo, no meio do meio lá do mato, no São João de Deus lá. Cacete. O que tem ali é o Clipper. Roda na máquina dele é o Clipper mesmo. Roda na máquina dele é o Clipper lá. O máximo que vai rodar lá naquela naquela maquinazinha dele. Né? Exatamente. Quando você vai para uma solução web, você obrigatoriamente precisa de link, né? Precisa de segurança, precisa de disponibilidade, né? De uma infraestrutura mais robusta, o que é muitas vezes inviável para atingir esse nível de capilaridade que o SUS precisa, tá? E o SUS precisa disso mesmo, porque o SUS hoje é uma coisa muito, muito, muito grande, né? Uhum. Imagina a quantidade de atendimentos e de exames laboratoriais que tem e que chegam para esse sistema. É de toda, nacional. É uma volumetria, assim, estúpida. Absurda. Né? Imagina, absurda, né? Então, você ter esse punch para substituir, para bancar, é complicado. Wagner, eu gostaria de fazer a última pergunta para o Luiz, que é uma pergunta em relação ao evento. Luiz, o que você espera do evento nosso lá, agora no dia 12 de novembro? Vamos lá, você como um facilitador do nosso evento, aí, o que você espera lá? Manuel, a expectativa é muito grande, né? Eu acho que é uma iniciativa muito interessante no sentido de juntar toda essa comunidade, né? Que gosta do tema de dados, que está interessado em compartilhar informações, experiência, vivência, né? E em relação à questão de dados e da governança de dados, né? Como um todo. Nós temos conversado muito com nossos clientes, com nossos amigos também, muitas pessoas muito animadas com o evento, né? Eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante. Eu acho que a forma que o evento foi pensado também foi muito interessante, né? De ser um dia só, num único local, né? Numa única cidade também, ou seja, concentrar, infelizmente, em São Paulo, mas é uma necessidade também de fazer um evento mais robusto, vamos dizer assim, né? Em São Paulo. E a expectativa realmente é muito grande pela essa troca de informações, né? A gente vai estar falando especificamente dos desafios do projeto, né, de um programa de gestão e governança de dados no setor público. Vamos estar levando um cliente nosso, que é a Prodesp, para falar sobre o case deles, né, que é um programa em andamento, como todo programa está num determinado estágio de evolução, então é interessante. E o Prodesp, obviamente, é um órgão muito interessante obviamente, pela complexidade dele. Né, o órgão de processamento de dados que envolve todos os órgãos de Estado de São Paulo, né? Então, acho que é um cenário bastante interessante para a gente ter como troca de informações e experiências. Legal. Bom, Wagner, está contigo agora e vê aí o que você vai fazer com nosso próximo passo aí. Vamos lá. Maravilha, gente. Infelizmente não deu para responder todas as perguntas, mas semana que vem temos mais. E fica a dica aí, quem não teve a pergunta respondida, né, esteja lá no dia 12 de novembro e faça a pergunta direto para o Luiz, para o Manuel, para o Sérgio, para o Salvatore, vai estar todo mundo lá. Para mim também, se eu não souber, eu pergunto para os outros. Vamos lá, que lá a gente sempre vai ter alguém com alguma área de interesse, de conhecimento, né, Manuel? E assim, exatamente, gente, para quem não conhece ainda, não soube do evento, nós teremos agora no dia 12 de novembro, eu vou compartilhar a tela com vocês rapidinho aqui, no dia 12 de novembro, nós teremos o Dama Brasil Summit 2025, que é o evento anual do Dama, né, do capítulo brasileiro do Dama International. E vai ser assim, um dia inteiro de muito conhecimento, de networking, né, para vocês poderem ali, tá, além de adquirir conhecimento,
né, para ter insights e tudo mais, fazer network e conhecer soluções. Então nós teremos lá, né, o Luiz está aqui com a gente, nós teremos a OS Tecnologia lá com o stand para apresentar as soluções, para bater um papo com vocês, né, teremos também os nossos outros parceiros também, que é a DevTrends, a Atra, a Gavar, a Informática, a Celbet, e também a Kitec, BLR Data e a Dacorp, tá? E o seguinte, nós teremos aqui, ó, dia 12, de 9 às 19h30, ok? Nós vamos ter ali momentos fantásticos, aqui está a programação, ó. Lá embaixo você vê a programação, nós teremos palestras, cases, teremos vários temas dentro desse universo de dados, ok? E aqui você pode conhecer um pouquinho sobre cada um das apresentações. Então, hoje para amanhã vai aparecer mais alguns aqui. Nós estamos atualizando o sistema ainda. Se a sua empresa quiser ainda, pode ser patrocinadora do evento, é só entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer ter vocês lá, tá? E os valores, nós temos 2 credenciais, ok? Eu mostro direto aqui, 2 credenciais. Primeira credencial é a credencial profissional, dá direito a estar no evento presencial no dia 12, o kit do participante, vai ter um coffee de boas-vindas, vai ter um coffee à tarde e um happy hour ainda para poder estreitar os relacionamentos, tá? Isso que é bacana. Então é um momento mesmo de conexão, ok? E a credencial VIP, nós criamos para não ter desculpa. Ah, Wagner, eu não consigo ir porque eu tenho uma reunião 2 horas da tarde. Cara, faz a reunião lá. Nós alugamos um ambiente, tá, para essa credencial, onde lá a pessoa vai para a sala, faz a reuniãozinha dela, acabou, pum, volta e assiste a palestra. O que ela perdeu, ela vai ter acesso também às gravações. Então, tudo vai ser gravado. Então, a credencial VIP vai ter acesso às gravações das palestras por um período de 6 meses. Então, nesse período, você pode rever toda a informação que foi passada ali, tá? Então, é um benefício importante para vocês, ok? Então, assim, são 2 tipos de credenciais, simplesmente. A partir de 2 pessoas, já tem desconto para grupo. Aqui em cima, você tem um botão, ó, clique aqui para aquisição empresarial ou grupo. Clicou aqui, vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, nós vamos te mandar ali a política de desconto e também informações de como que você pode executar a inscrição, tá bom? Então, fica a dica para vocês aí. Lá no local tem estacionamento, colocamos aqui, né? Quem for de outra cidade, também tem algumas indicações de hotel aqui, que são perto, tudo perto. Então, para facilitar para vocês, nós colocamos as informações todas aqui, tá? Então, para quem fizer sentido estar com a gente, o que eu vou fazer? Eu não combinei isso com a turma, não. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui agora, quem sabe fazer ao vivo, né? Enquanto eu vou pegando aqui, gente, o Luiz, Sérgio, o Salvatore, fala um pouquinho pra gente aí do evento. Manuel, vamos lá. Bom, vamos falar do evento? Vamos lá. Esse evento da Dama é o primeiro evento que a gente faz presencial depois de uma retomada que a gente está tendo do capítulo brasileiro, que a gente teve algumas, depois da pandemia, uma recuperação lenta que a gente teve, né? E a gente está aí fazendo o evento de uma forma mais robusta, que era nosso desejo, sempre falamos sobre isso, né? E tem aí uma série a gente procurou trazer pessoas com grande gabarito e grande experiência na área e com casos que estão em andamento e que seja possível você tirar suas dúvidas. Se você é de uma área de seguros, se você tem uma área de governo, se você tem uma área financeira, se você tem uma área de consultoria, você é executivo de qualquer área, você vai lá, de qualquer vertical, você vai lá e vai ter sempre uma pessoa, além de que vai ter sempre uma pessoa com bastante experiência, né, na área para tirar a tua dúvida. Além do que nós estamos fazendo, vamos ter uma área para fazer um podcast também, né,
O Wagner esqueceu de dizer isso. Vamos ter um podcast, vamos ter um lounge para a gente, se você quiser conversar com algum patrocinador, tirar alguma dúvida de alguma coisa que você precisa, você vai ter uma área separada para você conversar com... Vem cá, Luiz, eu quero saber, eu sou lá do governo do Rio Grande do Sul, eu quero saber, por exemplo, como é que é isso, assim, 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 como é que essa solução é assim, 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 o que vocês indicam, assim, 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 o Luiz vai lá e senta com você, vai ter o Luiz, vai ter mais outras pessoas, vai lá, vai sentar com você, né? Se você é de uma área de seguros, nós vamos ter lá alguns exemplos de seguradora, tanto no nível no nível estratégico, né, quanto do nível operacional também, de algumas coisas que vão aparecer. Então, você vai ter lá uma executiva de seguros, lá, a Raquel, que é uma grande executiva de seguros, de uma empresa que pode te responder tranquilamente. Você pode sentar com ela no lugar lá e responder. Ela também vai fazer um podcast também. Quer dizer, então nós estamos com esse conjunto muito grande de ideias e de participações e de interação. E temos pela primeira vez a gente pensou, e se você olhar ali na agenda, nós deixamos uma meia hora, se eu não me engano, de 11 às 11h30, se eu não me engano, não é isso, né, Wagner? É esse horário sim, Manuel. De 11 de às 11 às 11h30. O nosso famoso momento network, né? Onde você chegou, olhou lá, aquele cara lá eu conheço, eu não vejo muito tempo. A de 11 às 11h30 você vai ter como conversar com o cara. Fulano, quanto não te vejo há muito tempo. Trocar figurinhas, trocar experiências vamos lá ver a solução da OS, vamos ver a solução da Atra, vamos ver a solução da Gavá, vamos ver a solução lá de fulano da DevTrend, vamos ver. Então, vai ser isso, essa vai ser essa nossa ideia, né? A comunidade tem que estar reunida, tá? Você vai eu quero saber sobre segurança, sobre segurança e privacidade. Aí eu vou, olha, aponto logo, Sérgio Silva, é o fera, já escreveu livro, já fez isso, vai lá e conversa com ele, entendeu? Então, a gente vai falar, assim, vai lá, Sérgio, fala com a pessoa aí. O Sérgio vai lá e fala com a pessoa, sem problema nenhum, vai rapidamente e fala. Quer dizer, é o nosso papel fazer isso, evangelizar enquanto dão. Fala, Santoro. Manel, eu acho que é bem importante o pessoal de ficar claro para todo mundo, tá? Que vai ter aí o contato tranquilamente com todos nós, com toda a gama de profissionais espalhado pelos diversos segmentos, como o Manuel colocou, e muito mais do que um produto ou ideias ou é a experiência, essa troca de experiência que pode ser feita com esses segmentos heterogêneos que você tem, e você vê exemplos claros e típicos, né? O Luiz vai trazer um case importante para caramba, né? Então você vai poder falar com essa pessoa, conversar com ela, né? E não só ali da parte de governo, mas dos outros segmentos também, como o Manuel falou, de seguros, etc., né? Então você tem a oportunidade o dia todo, né? Não precisa correr, além de ter feito os 30 minutos ali, né? Depois tem um happy hour no final, quer dizer, fiquem convidados. E tem o momento network. Além do network. E o momento network, né? E veja, a preocupação ali muito clara que o Wagner colocou é o seguinte: você tem uma reunião, cara, eu vou ter reunião no dia 12, eu já sei, fica tranquilo, cara, eu vou tirar meia hora ali, vou fazer minha reunião para voltar. Então, é isso, gente, pode vir que você vai ser muito bem recebido, tá? E a gente está preparando tudo com muito carinho para vocês. Sejam nossos convidados, aguardamos vocês no dia 12. É isso aí, ó. Coloquei para vocês aí na parte superior esquerda o QR Code do site direto e embaixo o cupom de desconto de 20%. 20%, vale para qualquer uma das credenciais, tá bom? Então, digitaledu.com.br, ali você vai poder... Corram, porque o espaço é limitado lá, gente. Gente, já estamos com quase 80% já dos ingressos finalizados, tá? Então, assim, corre, porque ainda tem vaga, mas... Nem é papo não, é verdade isso, não, porque isso é papo de vendedor não, é verdade, porque a gente tá divulgando muita gente me você arranja um convite para mim? Eu falei, olha, infelizmente não tem, posso te arrumar um desconto, o convite não posso não, mas isso acontece, entendeu?
E a gente então vai lá e faz. Vai valer a pena você usar gastar esse dinheirinho aí, um pouquinho com esse desconto aí, vai ser legal. Tá Na bom? verdade, eu não falo nem gastar, né, velho? Investir. Que vai ser ser um um investimento. momento maravilhoso. E eu quero Com fechar aqui. certeza. Vamos fechar aqui. Agora eu botei os cupons, botei tudo aqui, com o grande Luiz Sérgio, né? Convidando a turma para estar no stand, despedindo aí e falando como que encontra nas redes sociais o Luiz Sérgio. Bom, pessoal, espero ver vocês lá no evento. Realmente é imperdível, né? Como o pessoal já comentou aqui, não deixem de comparecer. Quem não puder, de qualquer maneira, pode entrar em contato com a gente aqui, não tem problema nenhum. O meu e-mail é lsergio@ostec.com.br, tá? E estamos totalmente à disposição de vocês. Vocês também me acham aí nas mídias sociais, né? Como Luiz Sérgio mesmo. É um nome muito comum, então é fácil no LinkedIn. Estou à disposição de vocês, se tiverem qualquer tipo de interesse de conversar sobre algum tipo de projeto, alguma dúvida, algum problema que vocês tenham, estou totalmente à disposição, tá bom? Obrigado e não deixe de comparecer. Faça um esforço para ir no evento que vai valer muito a pena. Maravilha! Vamos lá agora, grande Manuel! Muito obrigado, já falei aí, olha, gente, espero todo mundo lá, tá? O pessoal que vem me ligando aí, vamos embora comparecer lá e que vai valer a pena. Esse investimento é muito importante para a carreira de vocês. Vocês vão perceber o diferencial que isso vai dar para vocês depois, tá? As pessoas se conhecendo aí. Vamos lá, Sérgio. Sérgio. Eu acho que a nossa ambição nesse evento é tirar a governança de dados do papel, né? Acho que muita gente aí tem o erro, fruto do desconhecimento, de achar que governança de dados é documentar processo, documentar sistema. Isso faz parte da governança? Faz parte, é importante, mas a governança de dados ela tem por objetivo conectar a tecnologia com o negócio e alavancar oportunidades. É isso que a gente quer mostrar para vocês com a ajuda dos nossos parceiros. Excelente. Salvatore? Bom, meus amigos, eu só tenho a dizer a vocês que vai ser um prazer recebê-los lá, aguardo vocês, tá? Tem, acho que todos os ingredientes aí para que vocês tenham uma boa visão e um entendimento e essa troca fundamental de experiências com profissionais de alto gabarito técnico, de nível executivo e que pode trazer muito conhecimento para todos, tá? E cada vez enriquecer mais essa nossa área de governança de dados em todos os setores, seja o público e o privado. Venham, estou aguardando vocês, vai ser um prazer conversar com todos, estaremos à disposição o dia inteiro, são nossos convidados. Fantástico, gente, é isso aí, coloquei os links no site, no chat, para quem está aqui na Digital Edu, eu botei o link do certificado de participação, basta clicar no link e emitir. Quem está nas redes sociais e quiser um certificado desse encontro de hoje, é só acessar digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito ali, acessa a live de hoje no Digital Edu ao vivo, e lá vai estar o link que vale por 5 minutos, 5 minutinhos, esse token já expira, tá bom? Luiz, Salvatore, Sérgio, Manuel, nos encontraremos no dia 12, e a todos que estão conosco, dia 12 estaremos lá. Muito obrigado. Maravilha. Um abraço a todos. Um abraço, Luiz. Um abraço, Manuel. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.